dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje, eu tava pensando aqui, muitos pais de santo falam que eles são direcionadores, né? O pai de santo é aquele que faz a sua comunidade chegar a um caminho espiritual, né? E realmente eu acredito nisso, que o pai de santo, ele dá um direcionamento espiritual para quem não tem norte, para quem realmente está perdido espiritualmente. E muitas vezes, só que a caminhada espiritual, ela não é feita de só gente perdida. Tem gente que sabe o que quer. Eu vou dar o exemplo da minha vida. Eu sempre, desde a minha juventude, eu sempre busquei a espiritualidade. Inicialmente, eu tinha desdobramentos espirituais que eu não entendia muito bem, e realmente, nesse momento da tua vida que você não entende o que está acontecendo, você fica desnorteado, você fica sem o seu norte. Você não sabe qual caminho percorrer. O meu caminho mais fácil foi tentar buscar a doutrina espírita, por ela ter uma teoria que me auxiliava à compreensão dos fenômenos que ocorriam comigo. Sendo que eu sempre fui muito curioso. Além da doutrina espírita, eu gostava, eu li a Bíblia algumas vezes, eu comecei a frequentar um movimento de yoga chamado Ananda Marga, que era um movimento que voltava às questões esotéricas, meditação, uma meditação e exercícios que desenvolviam as questões espirituais e auxiliaram muito na minha mediunidade. Passei um tempo, eu deixei esse movimento yoga porque lá eles eram vegetarianos e eu realmente não consigo ficar sem carne. Mas é um movimento... E é um movimento que auxilia muito, tem um conhecimento muito grande através das práticas da própria yoga. Não essa yoga que a gente faz simplesmente pelo exercício, mas uma yoga voltada à questão transcendental, aquela que procura trazer aquilo que tem dentro, né, o que a gente chama o Deus imanente, aquele Deus que está dentro de você, e exteriorizá-lo com aquele Deus que está transcendente a você. Existe um Deus de dentro e um Deus de fora, um Deus que há dentro de você e um Deus que há de fora. E eu tentava fazer essa conexão entre o Deus que está dentro e o Deus que está fora. Muitas vezes eu não conseguia, porque dentro da minha imaturidade, na minha juventude, a gente busca, ao mesmo tempo que você tem a gana espiritual, ao mesmo tempo, existe o fluxo da vida de um adolescente que quer namorar, que quer se divertir, que quer beber. Então, havia esse paradoxo, esse conflito entre a minha materialidade, entre o meu caminhar, daquilo que era natural da vida, que um jovem tenta se divertir, ser feliz. Havia esse paradoxo que, ao mesmo tempo, essa felicidade momentânea que o jovem busca se conflitava com os interesses das questões espirituais. Eu sabia o que eu devia fazer, mas não fazia porque queria viver a vida. Viver uma vida que não condiz com a questão de quem conhece a espiritualidade. E assim foi vivendo, tendo o contato com a espiritualidade, passando de centro espírita, vivenciando algumas questões dentro da Umbanda, mas apenas como um frequentador, uma pessoa curiosa, dentro da yoga, já frequentei também, fiz cursos de medicina chinesa, fiz cursos de reiki, nada que eu viesse a trabalhar profissionalmente, simplesmente como um engrandecimento pessoal, um conhecimento pessoal que eu pudesse reverter para o trabalho dentro da doutrina espírita, porque eu não me via umbandista até então, mas mesmo assim ia na Umbanda para ver o fenômeno. Então, aí por que a gente está dizendo isso? Pela questão do norte. Eu sempre me baseei no espiritismo como algo que me era um norte espiritual. Independente das questões de conhecimento desse norte espiritual, porque era uma busca, né? Não uma conquista, era uma busca. Nós temos como referência esse norte espiritual a vida inteira. Então, até um ponto em que nós buscamos a Umbanda. E aí caímos numa hierarquia. No espiritismo não tem hierarquia, todos somos iguais. Lá todos buscam a espiritualidade. Quem está maior que a gente é Jesus, dentro do espiritismo, no conhecimento espírita, né? Então o que há de diferenciação é a pessoa ser presidente de uma casa ou fazer parte de um conselho, que é mais material do que espiritual. Quando nós chegamos na Umbanda, nós temos uma hierarquia espiritual, onde existe o pai de santo, a mãe pequena, os médiuns mais consagrados da casa. E eles são direcionadores de uma
de um cunho de conhecimento que serve para nortear a nossa vida espiritual. Isso é bom. Quando você tem um pai de santo, alguém a se espelhar na espiritualidade, que possa trazer para você uma referência. Mas hoje nós vemos aí pais de santo que não são referência de nada. Pessoas que na sua vida de terreiro pregam uma coisa e na sua vida pessoal são outra. Ou até, muito pior, pais de santo que até dentro do terreiro são pessoas que não são pessoas de bom senso, não são pessoas que são exemplo de nada. Não são pessoas, são, por exemplo, pessoas agressivas que focam a sua vida em punho de ferro. A Umbanda não é feita para você ser escravo de um pai de santo, você ser humilhado dentro de um terreiro. A Umbanda, ela é para te dar um caminho espiritual. Quando nós colocamos uma hierarquia espiritual, ela serve para mostrar que aquela pessoa já chegou ou está passos à sua frente. E muitas vezes nós não vemos pessoas com passos à frente de nós, né? Eu cheguei na Umbanda, eu sempre vou dizer, eu cheguei muito arrogante. E hoje eu vejo na minha mãe de santo um exemplo de pessoa, um exemplo principalmente na virtude da humildade. Então, eu acho que foi a grande contribuição da minha mãe de santo, a virtude da humildade. A humildade, por exemplo, de engolir muitas coisas que eu falei e me tratar com carinho mesmo assim. Então, hoje eu me vejo muitas vezes, mesmo sem ser uma pessoa humilde, ainda me considero muito arrogante, eu vejo que há necessidade de trilhar um caminho de humildade. Então, muitas vezes, eu faço questão de dizer que eu não sou grande coisa, que eu sou uma pessoa abusada para poder falar aqui na frente. Mas nós temos que trilhar esse caminho por nós mesmos. Muitas vezes, e aí, por exemplo, eu dei a sorte de ter uma pessoa que fosse referência na minha vida, que fosse exemplo na minha vida, em algumas partes, porque todos nós somos seres humanos, e eu ainda tenho a capacidade de ver os defeitos da minha mãe de santo. Mas mesmo assim, eu vejo que na balança de Xangô e na minha questão do bom senso, eu consigo compreender que a minha mãe de santo, entre o peso e a medida das suas características boas e das características de defeito, ela supera, as qualidades superam os defeitos. Então é muito importante que nós tenhamos um pouco dessa visão para que a gente tenha essa observância que quem trilha qualquer caminho na nossa própria vida somos nós mesmos. O caminho espiritual, ele é o fruto de cada passo que nós damos dentro da espiritualidade, seja desde o nosso nascimento até onde estamos agora. A busca da maturidade, a busca do bom senso, a busca da espiritualidade, ela vem passo a passo. Ela vem a cada livro que você lê, a cada experiência que você tem, a cada adversidade que você transpõe. Então, é muito importante que nós tenhamos a autonomia de conhecermos a nós mesmos, de sabermos que não podemos depositar no outro, nem no pai de santo, nem na mãe pequena ou pai pequeno, nem num médium mais experiente, nem na espiritualidade. Eles são pessoas que vão dar orientações. Essas orientações, elas vão ser internalizadas e experienciadas na nossa vida. É igual a você ler um livro. Você lê um livro e aquele conhecimento, ele pode ficar fixo na sua mente ou não. E quando você fixa o conhecimento, aquilo passa a ser algo teórico na sua mente, mas quando você consegue ler e transformar aquilo em algo produtivo na tua vida, ele passa a ser algo seu, a sua forma de lidar com aquele conhecimento. Então, nós somos os mestres de nós mesmos, mas conseguimos, e aí é que entra a verdadeira parte do umbandista, nós temos que saber utilizar dos exemplos do nosso pai de santo, dos exemplos dos mais velhos que estão na nossa Umbanda. Não como pessoas infalíveis. Sim, eles são pessoas falíveis, mas são pessoas que estão em um posicionamento, que servem para direcionar um grupamento, que servem para direcionar você em determinado ponto. Deus permitiu que ele tivesse na sua frente para que você um dia pudesse aprender um aspecto da vida. Eu acredito que a minha mãe de santo, o mais importante, a coisa mais importante na minha vida foi ter conhecido a humildade através da minha mãe de santo. Porque, por exemplo, nas questões da teoria, nas questões até de algumas práticas de terreiro, isso aí a gente vai
entendendo algumas coisas, outras a gente não concorda, mas aceita porque fazemos parte de um grupamento, e assim vai. Mas eu acho que ali, naquele terreiro, poder abaixar a cabeça, bater a cabeça no gongá, beijar a mão da minha mãe de santo e entender que eu reverencio uma pessoa que pratica a humildade. Sendo eu uma pessoa não humilde, isso foi o mais importante. Eu ter buscado um certo grau de coerência entre as minhas atitudes, entre o meu conhecimento e as minhas atitudes. Então, isso foi um grande passo que a Umbanda me deu, que o Espiritismo não conseguiu me dar. Por quê? O Espiritismo me dava muita intelectualidade, ele me dava muito conhecimento, mas eu não conseguia ver a prática desse conhecimento que o Espiritismo me dava. Então é muito importante nós entendermos, nós somos mestres de nós mesmos, mas como um mestre tem sua responsabilidade, você tem responsabilidade em adquirir consciência, você tem que ter responsabilidade de adquirir conhecimento, você tem o dever de evoluir e amadurecer com todas as experiências que a vida pode te dar, seja ela no campo profissional, seja ela no campo espiritual, seja ela no campo familiar. Todas essas coisas criam experiências. Eu não estaria, por isso que eu digo, no campo familiar, profissional e espiritual. Eu não estaria na Umbanda se não fosse a doença da minha filha. Então, no campo familiar, me levou às questões da espiritualidade. E eu dou graças a Deus. Porque, naquele momento, se não fosse isso, eu não estaria na Umbanda e eu não veria aquilo que vi. Então, cada um tem o seu caminho. E o mestre espiritual, e cabe a cada um buscar o mestre que lhe compete. Em cada área, aquilo que Deus pode te dar. Ninguém, vou repetir, ninguém é perfeito. Deus é perfeito. Homens são homens. Então, um homem à frente do seu terreiro, ele não é melhor que você. Ele está numa hierarquia que compete às questões da materialidade em algumas coisas espirituais. Homens são homens. Então, nós somos os mestres de nós mesmos, nós temos autonomia para trilhar a nossa caminhada, mas nem todos têm a autonomia de saber discernir o caminho que precisa. Por isso nós precisamos, às vezes, um mestre que nos orienta o rumo a tomar. Então eu agradeço a minha mãe de santo, eu peço a Oxalá que sempre ilumine a mente da minha mãe de santo, porque ela me direcionou em muitas coisas. Nós temos que ter dentro da balança a disponibilidade de entender qual é o custo-benefício de estarmos numa casa. Quando você é mestre de você mesmo, você escolhe a casa que você quer ter. Você escolhe o lugar que você quer galgar. Então, são essas disponibilidades que eu tô querendo falar para vocês. Então, dentro disso, você pode escolher o seu caminho. Você pode escolher o mestre que te ensina aquilo que você precisa galgar. Mas cuidado, porque muitas vezes, por imprevidência, por ansiedade, você vai, principalmente esses cursos, essas coisas pagas aí dentro da nossa religião, que hoje está uma moda, e a gente perde um pouco dessa característica realmente do mestrado, né? Onde você tem um mestre que te acompanha, te pega na mão, te orienta, um tutor. Agora, um professor é outro papo. Professor é uma coisa, mestre é outra. Saiba quando você tem um mestre e quando você tem um professor. A teoria, ela abre espaço para professores, mas a experiência, ela precisa de mestres que lhe acompanhem. Então eu quero deixar, um vídeo mais longo hoje, eu quero deixar aqui um axé para todos, mas que a gente possa pensar em cima disso. Muito axé, meus irmãos.